No nossa apostila, na página de número 5, no segundo ponto da nossa apostila, nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. Um evento tão esperado, um evento tão maravilhoso, que faz parte da agenda de Deus para a igreja. A igreja está numa agenda projetada no céu. O seu nome está lá. Então nós estamos diante dessa proposta agora, falarmos do Tribunal de Cristo. Amém? Quem não tem a apostila ainda, tem ali mais umas 5, né? Então pegue logo as suas apostilas, por favor. Só tem uma, mas parece que tem 15 na mão de Giovan, né? Daqueles que era para passar para o irmão Joselito. E aí quem quiser, parece que ainda tem mais 15, pastor, que a gente trouxe para passar para o dirigente da Estrada da Base. Amém? Pode pegar que a gente repõe. Tribunal de Cristo é uma proposta para nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 10, o apóstolo Paulo foi chamado, comissionado para falar destes eventos especiais. Capítulo 2 da apostila, e o verso está aí. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 10, acompanha aí. Pois todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios. Segundo ponto da apostila. Segundo ponto. Aqui, pastor. Nosso pastor é muito perspicaz, viu, irmãos? Tem que andar 100% com o meu pastor aqui na linha, senão não vai. Segundo ponto da apostila, página 9. Página 9, tá bom? Segundo ponto, página de número 9, fala exatamente sobre este evento. Pastor, aqui eu tenho na minha... Agora eu já consigo acompanhar aqui. Capítulo de número 5 de 2 Coríntios, verso de número 10. Paralelo à apostila, abra sua Bíblia, por favor. Onde nós encontraremos essa profecia para a igreja. Paulo está mostrando para nós o que haverá de acontecer conosco depois do arrebatamento. Amém? Pode dar mais 2 cliques que você já vai para o Tribunal de Cristo aqui, ó, na tela. A partir de agora a gente vai precisar muito dessas telinhas aí, mais 1, mais 2. A gente vai precisar para a gente ter uma visão, uma memória fotográfica dos eventos. Mais 2. E aí, vamos ler o texto? Quem achou o texto? Diga amém. Amém? O que diz aí na tua Bíblia? 1, 2, 3. Não, a gente não ensaiou, não foi? Vamos de novo que agora vai com mais força. 1, 2, 3. Muito bem. Então, no primeiro dia, que foi ontem, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. Falamos sobre como se estuda as profecias do fim, pela ótica do dispensacionalismo, e também sobre o método de estudo do Apocalipse, que é o método futurista. Aí passamos para os eventos que envolvem o arrebatamento da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo, que é o evento na sequência do arrebatamento da igreja. Então Paulo está dizendo que todos nós haveremos de comparecer ante ao Tribunal de Cristo. Vale a pena frisar que esse tribunal não é para condenação. Esse Tribunal de Cristo é o primeiro dos 2 tribunais que falamos ontem. Os irmãos lembram que falamos do Tribunal de Cristo e falamos também do juízo final. Existem 2 tribunais. Um tribunal para os salvos, para a igreja, e um tribunal para os ímpios, para aqueles que hão de receber uma sentença final. Então, esse Tribunal de Cristo, que é para salvo, tem um objetivo: reconhecer as nossas obras. Jesus pretende galardoar-nos quando nós chegarmos lá. Esse tribunal tem a ver com o nosso dom, com aquilo que Deus nos deu para desempenharmos nessa terra. Todo crente chamado por Deus,
Todo crente lavado pelo sangue do Cordeiro tem uma chamada especial a desempenhar, tem um propósito a realizar nesta terra. Não se prenda e nem resuma propósito e chamada a microfone ou a púlpito. Não se resume aqui. Aqui é uma parte importante do processo. Mas cada crente tem uma chamada de Deus clara na parte de Deus para a sua vida. Cabe cada um de nós descobrirmos a nossa chamada. Portanto, esse evento é exatamente para isso. E aí, 1 Coríntios capítulo de número 3, verso de número 11 até o verso de número 15, vai falar do que será julgado nesse tribunal. Observe que Paulo é completo na sua teologia. Paulo começa falando do evento e agora vai dizer o que vai ser julgado nesse evento. Olha só o que diz aí na Bíblia. Você está com a Bíblia aberta? Vamos lá? Todo mundo com a Bíblia aberta? Um irmão que possa ler bem alto aqui para nós? Alguém que possa ler para nós? Quem pode fazer essa leitura? Pois não, minha irmã? 1 Coríntios 3, 11. Sim, amém. Até o 15. Amém. Muito obrigado, minha irmã. Então, Paulo está falando e classificando os materiais que serão julgados nesse tribunal. Agora, olha a didática de Paulo. Ele vai usar a didática da construção. E ele começa no primeiro versículo dizendo: veja como cada um edifica sobre o fundamento que é Cristo. E aí ele diz: ninguém pode colocar, o pôr aí é de colocar outro fundamento além do que já foi posto, que é Cristo Jesus. Então Jesus, ele é o nosso fundamento, a nossa base. E cada crente, como já disse, é convidado a edificar, a fazer algum tipo de obra sobre o fundamento que é Jesus. Aí Paulo dá um conselho: que tipo de obra você está fazendo? Quando ele diz, veja como cada um está edificando, ele está nos exortando ou nos admoestando a analisarmos se aquilo que nós estamos fazendo em nossa vida glorifica o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, quando Paulo fala desse edifício, ele diz que há a possibilidade de se edificar com duas matérias-primas diferentes. Uma matéria-prima compreende a madeira, feno e palha, e existe outra matéria-prima que compreende a pedras preciosas, ouro e prata. Observe que ele classifica essas duas formas de se edificar. E aí ele diz: e o que vai provar a obra que está exemplificada nessas duas colunas será o fogo. Então o fogo vai dizer se o que eu fiz para Deus foi pedra preciosa ou se foi palha, se foi madeira, se foi feno. Aí eu já abro uma aspas nessa noite para dizer para os irmãos que madeira, feno e palha se encontra na superfície da terra. É fácil de encontrar. Agora, pedras preciosas, ouro e prata, você já viu alguém encontrar na superfície da terra? Tem que fazer o quê? Tem que cavar. É profundo, o negócio é mais sério, é ou não? Então Deus está dizendo, toda obra superficial, toda obra que é só aparente, que é só aparência,
não vai passar pelo fogo no tribunal de Cristo. As obras que serão aprovadas para receber galardão neste evento são as obras profundas, são obras essenciais, são obras que produzem com trabalho, com dificuldade, mas são obras preciosas diante do Senhor. E aí, irmãos, nós podemos dar alguns exemplos aqui, para não demorarmos muito nesse ponto. Perceba que culto bom, culto de verdade, tem que ter Marta, tem que ter Maria, tem que ter Lázaro. Sim ou não? Já viram essa pregação por aí, não já? Um culto tem que ter Marta, Maria e Lázaro. Marta representa aquele que trabalha, o trabalho, o serviço na casa do Senhor. Maria representa a adoração, que deve ser a prioridade de todo crente. E Lázaro, milagre. Então culto tem que ter trabalho, esforço, dedicação. Culto tem que ter adoração, mas culto também tem que ter milagre. Amém? O que Jesus está querendo dizer para nós nessa noite? Se você ficar só nas obras de Marta, corre o risco de você estar produzindo uma edificação baseada em madeira, feno e palha. Então tem que ter adoração, tem que ter serviço, tem que ter serviço, tem que ter adoração. Se tiver só trabalho, está correndo sério risco de haver detrimento naquele dia. Quem está entendendo nessa noite? A adoração precede o serviço. Tem gente que pensa erroneamente na casa do Senhor, que se ele não fizer, não sai perfeito. Que se ela não fizer, não sai com qualidade. Que na verdade ainda tem gente que chega a pensar que se ele não tiver envolvido, o negócio não anda. Irmão, em nome de Jesus, deixa o lugar de Deus, a prioridade de Deus, o centro ser Deus, em todo o trabalho que nós fizermos para a glória dele mesmo. Paulo chega a ser tão didático, que em Romanos 8,36 ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos apenas uma parte do processo. Ninguém aqui é a causa de tudo, ninguém é o início de tudo e ninguém é o objetivo de tudo. O objetivo é dele, a glória é dele e por isso nós trabalhamos para ele. Aí existe o eterno sacrifício de Caim. Observe, Caim e Abel ofertam a Deus. Ambos se dispõem a fazer algo para Deus. Ambos se dedicam naquilo que vão ofertar. Mas Deus aceita a Abel e rejeita a Caim. Por quê? Observe, tem aí um ponto importante nesse processo. Abel oferta a Deus do fruto das ovelhas, que depende do capim, que depende da chuva, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Já Caim, quando vai ofertar, Caim comete um erro na sua apresentação. Ele apresenta o melhor da terra. A verdade é que o que Caim está trazendo é bom. Mas quando Caim apresenta, ele diz, está aqui o trabalho das minhas mãos. Está aqui o trabalho que eu fiz, eu lavrei, eu cultivei e estou apresentando. Irmão, quando apresenta muito eu no processo, o negócio fica complicado, viu? Levanta a mão de profeta nessa noite, bota no ombro desse irmão e diga para ele, cuidado, quando você é tentado a pensar que você faz, que você é, que é você que está dando condição para que a coisa aconteça. Diga, você tem parte no processo, mas se não for o Senhor... E aí, quando Paulo trata desse assunto, Paulo diz, nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E aí, eu acredito, com a mente de pregador nessa noite, que Jesus vai descortinar uma cortina de fogo, digamos. Todo mundo sentado diante do tribunal. Jesus manda passar a obra de um por um pelo fogo. Oh, glória. Aí aquela irmão, sabe o que é que vai acontecer? Nesse dia vai ter muita surpresa.
Gente que a gente pensava que não fazia nada, mas estava lá no último banco da igreja, intercedendo pelo culto, intercedendo pelo pastor, intercedendo pelo pregador. Quem estava lá no último culto, mas não esquece do irmão que foi pedido, teve um pedido de oração, não esquece o nome daquele irmão que iria fazer a cirurgia, vai para casa e ora por ele, acorda no outro dia orando pelo irmão. Sabe, vai ter muita surpresa naquele dia, quando Jesus dizer: passa, irmã Maria, a sua obra pelo fogo, e essa irmã Maria, a obra dela brilhar como pedras preciosas. Muita gente do lado de cá vai dizer: mas ela nunca fez nada. Engano seu, ela trabalhava sim, muita coisa fluía na obra de Deus por causa das orações dela. Amém? Diga comigo nessa noite: o meu papel nessa vida é descobrir para que foi que eu fui feito. Para que foi que você nasceu? Qual é o seu propósito? Qual é o seu trabalho? Qual é a sua chamada? Já descobriu? Se não descobriu, aprenda com Jesus. A dica Jesus nos dá. Ele veio não para ele mesmo, mas ele veio para as pessoas. O reino de Deus através de Cristo é para os outros. Logo eu aprendo que eu descubro o meu propósito à medida que eu me engajo por outras pessoas. Enquanto eu viver um evangelho egoísta, egocêntrico, eu não me depararei, não descobrirei o meu propósito. Mas quando eu aprender que a minha vida, o talento que Deus deu, o dom, a chamada é para abençoar os outros, e eu começo a tentar fazer algo de alguma forma pela coletividade ou por alguém, logo, inevitavelmente, eu descobrirei o meu propósito. Quem entendeu, irmão? Propósito é diferente de sonho. Sonho é pessoal, propósito é coletivo. Propósito nunca será pessoal. Então o que Deus te deu é para abençoar alguém. O que Deus te capacitou para fazer é para que outras vidas sejam abençoadas. E te digo mais, aqui está o segredo da felicidade no reino de Deus. Quer ser feliz no reino de Deus? Faça algo por alguém. Pare de viver uma vida espiritual apenas em torno dos seus próprios desejos, dos seus próprios pedidos, das suas próprias vontades. Viva mais do que para você mesmo, e você vai estar edificando sobre esse alicerce que é Jesus Cristo, e estarás apto para receber galardão no céu. Amém? Então, irmãos, além deste evento que é o Tribunal de Cristo, o próximo evento glorioso da agenda no céu é a celebração das bodas do Cordeiro. Jesus está projetando um grande congresso, uma grande festa no céu, uma festa de ação de graças, uma festa de coroação da igreja vitoriosa, que simbolicamente casa-se com seu noivo lá no céu. A igreja que andou nesta terra, mas não viveu se prostituindo. A noiva que era santa, que era pura, que se santificou em todas as suas jornadas nesta terra, agora é convidada para casar com o noivo no céu. João está diante deste evento, capítulo 19 de Apocalipse, verso 5 ao verso de número 9. João diz que viu um ambiente, e este ambiente estava povoado de santos, vestido com vestes limpas, brancas, com vestes como linho puro. Era um evento glorioso. E João viu a música que era cantada lá. João disse que a música era essa: o seu barulho era como o som de muitas águas, era como o som de um mar bravio, era a glória permeando a boca daqueles vitoriosos que estavam naquele evento. João diz que eles cantavam um novo cântico, e que olhava um para o outro e dizia: regozijemo-nos e alegremo-nos, porque chegadas são as bodas do Cordeiro, e a igreja vitoriosa já está pronta. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Irmão, viva mais do que para essa vida. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que o que você está pensando. Paulo chega a dizer que Deus já revelou, mas o que o coração não viu, o que o olho não viu, o que não desceu, o que o ouvido do homem não ouviu, e o seu coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Jesus vai servir esta ceia, este evento glorioso. Tem uma cadeira para cada um de nós,
E se você puder olhar para o lado nessa noite, esse clima está espiritual aqui. Olhe para o lado nessa noite, se você puder, olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele: tem uma cadeira para você lá. Diga para ele nessa noite com autoridade: eu não sei o que você está passando, mas uma palavra eu posso te dar nessa noite. O nosso noivo já preparou uma cadeira para você lá. Aleluia. Então esse é o segundo grande evento da agenda de Deus com a igreja. Aí depois das bodas do Cordeiro, e aí vale a pena lembrar que do Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, a gente salta direto para o 19. Vocês lembram disso ontem? Amém? É que foi muita coisa ontem, né? Do 4, 5, a igreja, os eventos que envolvem a igreja. Capítulo 4, arrebatamento. Capítulo 5, bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo. João vê um trono, e assentado sobre o trono o Cordeiro, aquele que pode julgar as obras dos homens, galardoar, porque ele venceu vivendo aqui nessa terra. Depois do capítulo 5, ao invés da gente ir direto para o capítulo 6, está repreendido. Capítulo 6 é para o mundo, capítulo 6 é para Israel. A igreja faz um corte na história e vai direto para o 19. Por quê? Porque no 19 é as bodas do Cordeiro. Quais são os eventos que envolvem a igreja? Está aí no telão. A tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. E capítulo 6 até o 18, irmão. Capítulo 6 até o 18 faz menção, são as revelações da grande tribulação. Quem está entendendo aí? Amém? Então vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a grande tribulação. Não vou me prender muito nela, principalmente por causa do tempo, mas vamos tentar dar uma pincelada na grande tribulação. Irmão, bota aí mais uma vez, Mateus capítulo de número 24, verso de número 21. Bota no telão, por favor. Mais uma vez, tá? Então a igreja estará em festa no céu. A igreja foi poupada desse evento terrível. A igreja está com Cristo em um evento no céu que durará 7 anos. Mas aqui embaixo na terra, outro evento ou sequência de eventos estarão acontecendo. Que eventos são esses? Jesus falou aqui, ó, Mateus 24, 21. Porque haverá, vamos lá juntos, 1, 2, 3 e... Porque... nem tampouco haverá evento igual a esse. Esse texto descaracteriza aquilo que nós falamos ontem. Tem uma linha aí chamada de pós-tribulacionismo, que infelizmente muito crente da Assembleia de Deus já está se deixando levar por isso, assistindo aí canais no YouTube onde tem grandes mestres que são idealistas. Lembram do que eu falei do idealismo ontem? Que não entendem o Apocalipse como um livro literal, mas alegórico. Esses idealistas começam a dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque Deus nunca poupou o seu povo de perseguição. Só que quando a gente se depara com esse texto, Jesus diz: esse evento é ímpar, nunca existiu e nem tampouco existirá um evento como esse. Porque haverá uma tribulação, como jamais houve antes, nem tampouco haverá depois evento parecido com esse. Então é um evento único, não dá para comparar com a perseguição da igreja no primeiro século. É um evento que envolve sentenças, juízos de Deus para a nação de Israel que negou o Messias, para crente desviado, desatento, desantenado, irresponsável, e para o mundo que não quer Jesus. Quem está entendendo? Então não se trata de uma prova para melhorar crente, não se trata de um evento no intuito do crescimento do reino, que implique em sacrifício de pessoas. Não, é um evento para provar desobediente. Se a igreja está perseverando e é obediente, logo a igreja não tem nada a ver com esse evento. Quem está entendendo aqui? Amém? Então, irmãos, vamos lá. Olha, capítulo 5 da sua apostila. Localiza aí o capítulo de número 5. Que fala sobre a extensão da vinda de Cristo. Os irmãos vão ler esses textos em casa com mais calma,
mas eu quero apenas trazer à tona para os irmãos uma coisa importante. Varão, volta aí 2 telas rapidinho, para a gente deixar claro esse assunto sobre arrebatamento aqui, muito rapidamente. Volta 2 telas, aonde vai ter a seta vermelha descendo e a seta verde subindo. Volte mais 2 telas aí. Pronto. Acho que é mais uma. Mais uma. Aí. Olha, irmão, presta atenção nesse negócio aqui. Aqui está a confusão que é feita com relação à volta de Jesus. Porque as pessoas misturam os textos. Existem textos específicos que falam só do arrebatamento da igreja. Repete comigo nessa noite. Só existe uma segunda vinda. Em 2 características diferentes. Vamos lá juntos? Só existe uma segunda vinda. Com 2 características diferentes. Para a igreja que está sendo arrebatada, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, é o arrebatamento e o encontro nas nuvens. 1 Coríntios capítulo 15, que lemos ontem, versos 51 ao 55, Paulo diz que é um mistério, porque nem todo mundo vai ver. E Paulo diz que será num piscar de olhos. Então será um evento veloz. Nesse evento a igreja será transformada. Esse corpo será revestido de imortalidade. Receberás um corpo glorioso e se encontrará com Jesus nas nuvens. Onde é o encontro com Cristo no arrebatamento? Nas nuvens. E aí o texto diz no versículo 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que para sempre estaremos com o Senhor. Amém? Então Jesus vem até as nuvens, das nuvens a gente volta com Ele, vai com Ele, para o tribunal de Cristo e para as bodas do Cordeiro. Quem está entendendo? Quem é a igreja já sabe qual é o seu roteiro. Agora, no final, aí depois que a igreja vai, é arrebatada, começa a grande tribulação. A igreja é arrebatada e desencadeia-se a grande tribulação. Amém? Quem está entendendo? Só que tem textos na Bíblia, que você deve já ter se deparado com ele, que diz que Jesus vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Texto como Mateus 24, verso 36, que diz que ele descerá na terra. Ou quem sabe, Zacarias capítulo de número 12, 13 e 14, que diz que Jesus descerá no Monte das Oliveiras, para julgar os inimigos de Israel. No vale do Meguido, a famosa batalha do Armagedon. Então a confusão está aí. Venha cá. A gente vai encontrar Jesus nas nuvens ou Jesus vem visivelmente? As duas coisas. Só que para a igreja será um arrebatamento invisível, que a igreja sofrerá transformação e irá para as nuvens, e das nuvens com Cristo para a agenda no céu. Quem está entendendo? Agora o mundo que fica na grande tribulação vai ver Jesus. Quando? No final dos 7 anos. Está ali a seta, está vendo? Você está enxergando ali a seta? E tem até o texto aí, ó. Não é esse texto não, é outro, tá? Mas dá mais um clique aí para a gente ver o texto rapidinho. Mais um clique, mais um. Aí, olha aí. Isso aqui é o que diz, o que prega os pós-tribulacionistas. Que diz que o Senhor virá. Eu não queria nem botar esse versículo, tem versículos até melhores para se tratar. Apocalipse, por exemplo, 1:7, que vai dizer que todo olho o verá. Todo olho o verá. E ainda diz assim, até mesmo os que o transpassaram. Quem foi que transpassou Jesus? Foi quem matou Jesus na cruz. Quem foi que matou Jesus na cruz? Foram os judeus lá no 1º século, no ano 33. Sim ou não? Então os judeus verão ele descendo no Monte das Oliveiras para vir livrá-los do ataque do anticristo e os seus exércitos. Essa vinda no final da grande tribulação é só para quem ficou. A igreja já foi. Fez a diferença? Se está difícil, está complicado, na apostila eu facilito para você. Você pode ir no capítulo de número 6. Capítulo de número 6, eu vou colocar nos textos. Texto que fala da vinda para a igreja, texto que fala para a vinda visível, texto que fala de arrebatamento, texto que fala da aparição dele para julgamento das nações. Amém?
capítulo 6, você lê em casa, faz esse dever de casa e vai ficar fera nessa distinção aí. Tá bom, irmãos? Vocês estão preocupados ou estão pensando? Estão pensando ou não estão gostando? Eu fico preocupado, né, pastor? Amém? Então nós temos que fazer essa diferença. Nós aqui, assembleianos, somos pré-tribulacionistas. Nós não acreditamos que a igreja passará pela grande tribulação. E tem gente por aí pregando de maneira alarmante, falando que nós já estamos no cavaleiro vermelho, que é o cavaleiro das guerras, né? Essas pessoas, elas cometem um erro muito grave do ponto de vista exegético. Por quê? Antes de vir um cavaleiro vermelho, vem um cavaleiro branco. Quem é o cavaleiro branco? O anticristo. Pergunto-vos nessa noite, alguém já viu o anticristo por aí? Vocês já viram aparecer um grande líder que fará paz entre a nação de Israel e os 10 países do mundo árabe? Alguém já viu essa pessoa chegar? Essa pessoa não chegou. Se o primeiro selo não foi aberto, o cavaleiro branco não foi apresentado, logo não tem ainda o cavaleiro vermelho, que é o cavaleiro das guerras, apesar de estarmos vivendo calor de guerra. As guerras dos cavaleiros do Apocalipse são guerras em escala de destruição continental. Não é uma guerra coloquial, uma guerra local. É guerra com destruição a nível de continente. Então isso não aconteceu ainda. Não se alarme, não se desespere, não fique vendo vídeo no YouTube de gente dizendo, já estamos no cavaleiro vermelho, já estamos partindo para o cavaleiro preto, daqui a pouco chega o cavaleiro amarelo. Irmão, em nome de Jesus, enquanto tu estiver na terra, não tem selo aberto, não tem cavaleiro com juízo, e portanto ainda não começou a abertura dos selos. Amém? Você entendeu? Então vamos seguindo. Essa parte aqui do capítulo 6 da nossa apostila, vai te esclarecer. Quando alguém chegar dizendo para você, olha, tem um texto aqui na Bíblia que diz que Jesus vai vir e todo mundo vai ver. Acabou esse negócio de arrebatamento. Você vai dizer, é porque você não entendeu direito o assunto. Você precisa estudar mais. Fala com autoridade lá no dia que você se deparar com esse tipo de gente. Aí você vai dizer assim, você já viu os textos que falam que a igreja encontra Jesus nas nuvens? Ah, você não viu não? Você já viu o texto que diz que depois do encontro nas nuvens para sempre estaremos com o Senhor? Ou seja, a partir dali, nós vamos para o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Já não viu não? Você já viu um texto que fala de uma multidão de santos que desce com ele no final da grande tribulação? Quem são esses santos vestidos de branco? São os anjos? Não, santo é a palavra usada para quem se separou, santificou. Anjo já é santo, santo é para a igreja. Quem está descendo com Jesus para julgar as nações é a igreja. Se está descendo é porque subiu, e se subiu foi no arrebatamento. Amém, irmãos? Estou ficando empolgado aqui já, vamos lá. Então, seguindo aqui no nosso estudo, eu quero ir já para o início da grande tribulação, apesar de nós não participarmos dela, está no capítulo de número, deixa eu ver aqui os cavaleiros do Apocalipse, 20, capítulo de número 20, os 7 selos e os cavaleiros do Apocalipse. Não segue por página não, vai por capítulo, viu? Os 7 selos e os cavaleiros do Apocalipse. Irmão, isso aqui é sério demais. Esse primeiro selo que está sendo aberto, que é Apocalipse capítulo 6, verso 2. Se puder projetar aí, amado, projeta aí para nós. Apocalipse capítulo 6, verso de número 2. É o primeiro selo. Perceba, João viu um livro. Esse livro estava na mão daquele que está sentado sobre o trono. Capítulo 5 de Apocalipse. Um cântico é entoado, um coral. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? De repente João olha e um silêncio paira no ambiente. E o texto diz, porque ninguém era digno de abrir o livro, nem lá, nem embaixo na terra, nem embaixo da terra. Ninguém era digno de abrir o livro. João chora. Apocalipse 5:5. No 6, um anjo brada dizendo, João, não chores, nem tudo está perdido. Eis aí o Cordeiro de Deus. Ele é digno de abrir o livro.
porque ele foi morto, mas ressuscitou, e com o seu sangue comprou povos de todas as nações do mundo, e fez um povo para a glória dele mesmo. Jesus pega o livro, e no momento que ele toma posse do livro, ele vai abrir o primeiro selo. É como se fosse um rolo, assim, ó. É como se fosse um rolo assim. Os livros de antigamente eram rolos, pergaminhos. E os selos faziam volta nesse rolo, era uma fita ou um cordão de couro, fazia uma volta nesse rolo, e aí quem tinha autoridade vinha com um selo, que era uma espécie de carimbo, sobre algum tipo de cera, e aí apertava o carimbo ali, fechava o selo, só se podia desatar se rompesse o lacre, só rompia o carimbo quem tinha autoridade para fazer. Amém? Aí Jesus está dizendo, eu tenho uma autoridade. Que livro é esse? O livro da escritura da terra. Jesus está dizendo, eu tenho autoridade para retomar o domínio e o controle da terra. Deus deu a Adão, Adão foi irresponsável e pecou, o diabo ganhou legalidade, mas Jesus está voltando novamente para dizer, eu venci o pecado, eu venci a morte, eu venci o diabo e tenho legalidade para tomar posse da escritura da terra. E aí ele diz, eu vou abrir o primeiro selo e vai começar a revelação da grande tribulação. Amém? Apocalipse 6:2, vamos ler juntos? Está ali, deixa lá, profeta. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Não, capítulo 6, verso 2, perdão. Aí foi o que nós já citamos. Pronto, aí. 1, 2, 3 e... Então, o primeiro selo fala de um cavaleiro branco. Você já deve ter visto por aí, e eu já vi até professor de EBD ensinando que esse cavaleiro branco é Jesus. Já vi também professor de EBD e pregador famoso cometendo esse erro de exegese, dizendo que esse cavaleiro branco é o evangelho, que está sendo pregado pelo mundo e que vem vitorioso para vencer. Irmão, isso é um erro muito grave. Por quê? Porque todo texto tem contexto. Repete comigo, todo texto tem contexto. E texto sem contexto é pretexto para heresia. Se eu isolo um texto desconsiderando o contexto, eu corro um risco muito grave ou sério de entrar numa heresia, irmão. Qual é o contexto da abertura do primeiro selo? O contexto é esse. Tem um cordeiro com um livro na mão, abrindo o primeiro selo, porque tem autoridade. Quem está abrindo o primeiro selo? Um cordeiro. Diga, cordeiro. Se é um cordeiro que está abrindo o primeiro selo, este mesmo cordeiro, que é o agente da ação, não pode ser o objeto da ação. É simples demais. Quem é o objeto da ação? O cavaleiro branco. Quem é o agente da ação? O cordeiro que abre o selo. Quem está entendendo isso aqui? Isso é português básico. Não tem como um sujeito assumir duas características numa mesma frase. Quem entendeu aqui? É português básico. Logo, Jesus não pode ser o cavaleiro branco. Por quê? Porque ele é o cordeiro que no processo, no contexto, está abrindo o selo. Como ele é o cordeiro e agora é o cavaleiro branco. Diga comigo, não tem coerência exegética. Ficou claro isso aí? Então, esse cavaleiro branco aqui é o anticristo, irmãos. É o anticristo. Por quê? Porque ele tem características que Cristo não tem. Primeiro, ele recebe uma coroa. Esse receber da coroa é algum tipo de reconhecimento político. 2, ele tem um arco. Jesus não trabalha com arco.
Arco é instrumento de alcance à distância, de alcance de massas. Jesus trabalha com a espada, porque Jesus ele trabalha no relacionamento, ele trabalha de perto. Ele não trabalha com arco. 3, ele vem vitorioso para vencer. Jesus já é o cordeiro vencedor antes da fundação do mundo. Então não tem como ser Jesus. Amém? Esse cavaleiro branco, os teólogos, os escatólogos da Assembleia de Deus concordam que é o anticristo. Primeiro selo, anticristo. Primeiro selo aberto, começa a grande tribulação. Enquanto o primeiro selo não foi aberto, não tem grande tribulação. Você pode estar passando a prova que você tiver, ainda não é a grande tribulação. Para ela começar, o anticristo tem que aparecer. Amém? Segundo selo, Apocalipse capítulo 6, verso 4. Rapidinho, irmãos, o tempo está voando, Jesus de Nazaré. Quando eu terminar os selos aqui, eu vou aqui para a tela para a gente adiantar tudo. E vou apresentar a sequência toda cronológica. Amém? E aí a gente faz um fechamento aqui agora. Tá certo? Mas deixa eu só fazer isso aqui rapidinho. Irmãos, preste atenção aqui. Capítulo 6, verso de número 4. Botou aí? 1, 2, 3 e... Então, o cavaleiro vermelho tem um instrumento de guerra, uma espada. Esse cavaleiro é o cavaleiro das guerras. Tá bom? Próximo cavaleiro, Apocalipse, capítulo de número 6, verso de número 5. Então, esse cavaleiro preto é o cavaleiro da recessão econômica, cavaleiro da fome. Depois da guerra vem as fomes. Só para a gente ter ideia, uma guerra lá na Rússia com a Ucrânia, lá na parte ocidental, já perto da Ásia e da Europa, afeta a gente aqui. Imagine uma guerra em maiores proporções. Então, depois de guerra vem a fome. E por último, o cavaleiro verde, Apocalipse capítulo 6, verso de número 8. Rapidinho. Deixa eu falar rapidamente para vocês. Ao longo desses estudos escatológicos, a gente vai tendo algumas conclusões. Ao longo de vários anos de estudo, eu comecei a perceber, não quem será o anticristo, mas a possível origem dele. Talvez frustre alguém aqui nessa noite. Eu não vou falar isso não, para não frustrar ninguém. Deixa para a próxima, né? Fala logo ou fala... E se causar confusão, vão ficar em cima do pastor Edmilson depois... E aí vão ter que me chamar do lado para provar, não sei o que, confusão. Mas vamos lá, eu vou trazer provas, evidências. Posso fazer? Observe bem, para começar, a única Bíblia que traz o cavaleiro amarelo como amarelo são as Bíblias em português, nas versões João Ferreira de Almeida. Se você pegar qualquer Bíblia em inglês, não vai vir cavaleiro amarelo. Se você pegar uma King James, principalmente a linguagem mais erudita, não essa atualizada que tem por aí, que bagunçou tudo, mas a linguagem mais antiga, a tradicional, você vai ver cavaleiro verde. O que aconteceu aí? É que João Ferreira de Almeida, quando ele pegou esse texto, ao invés dele fazer uma tradução, que é chamada de tradução dinâmica, ele fez uma tradução por equivalência. O que é isso? É que ele disse assim, bom, se é o cavaleiro da morte, morte é pálida, morte é amarela, morte não tem cor. Então vamos botar uma cor desbotada, que é o amarelo. Quem entendeu aí? Simplificou. Só que quando a gente vai no grego original, a palavra ali é coloris. E a palavra coloris quer dizer esverdeado ou verde. Você está entendendo? Foi uma questão de interpretação. Errou, adulterou o texto, perdeu o sentido? Não, porque o que importa é a mensagem. Quem está entendendo? Amém?
Então, professor, por que você está trazendo essa ideia do Cavaleiro Verde? Para chegar na minha conclusão. Eu preciso de 5 minutos para fazer isso aqui. Vocês estão preparados? Amém? Daniel, capítulo de número 9, verso 26. Diz que, falando do anticristo, que o príncipe que virá, o povo desse príncipe, vai destruir a cidade e o santuário. Daniel está vendo, lá no futuro, depois de Cristo, o templo e a cidade sendo destruída por um povo. Quem foi que destruiu o templo e a cidade depois de Cristo, no ano 70, para ser preciso? Os romanos. Não foi? Pronto. Então o anticristo vem de Roma. Vocês já ouviram muito isso? Só que eu pesquisei mais. Eu não me dei por vencido aí. E aí eu peguei Flávio Josefo, que é o livro que trata desse evento. E quando Flávio Josefo trata desse evento, inclusive Flávio Josefo estava nessa guerra, sentado sobre um cavalo, do lado dos romanos, porque ele traiu os seus amigos, os judeus, para quem não sabe. Ele foi pego, foi preso, teve uma visão que esse general romano que está diante dessa guerra ia ser o imperador. Esse general solta ele e diz: se você entregar as posições dos teus amigos lá, que estão lutando contra nós, você vai se tornar romano e eu vou te dar em posição de destaque. Flávio Josefo aceitou. Todo mundo via Flávio Josefo como um grande herói. É claro que o texto dele é maravilhoso. História dos Hebreus é um texto que nos auxilia no estudo da palavra. Mas a conduta dele não foi das melhores. Enfim, Flávio Josefo está sobre o seu cavalo descrevendo a guerra. E quando ele vê os soldados romanos entrando dentro da cidade, depois do cerco, que obrigou gente a comer gente dentro de Jerusalém. Depois desse terrível cerco, os soldados entraram. Quando os soldados entraram, eles foram para o templo. Depois de matar quase todo mundo, no templo, eles quando viam uma pedra, um tijolo inteiro, eles quebravam no meio. Lembra de Jesus em Mateus capítulo 24? Eu, porém, vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrimada. As palavras de Jesus não caem por terra. Os judeus negam a Cristo, vem a juízo de Deus para eles. Só que Flávio Josefo nos dá uma informação importante, irmãos. Eita, Jesus, eu não devia falar isso aqui hoje. É muita coisa para hoje. Eu vou passar para frente, deixa para depois esse assunto. Jesus amado. O Benivaldo, é complicado isso aqui. Flávio Josefo, no capítulo 7, está lá no livro História dos Hebreus, depois você consulta. Guerras judaicas. Ele vai dizer que esses soldados romanos que estavam invadindo a cidade de Jerusalém, destruindo o templo, não eram romanos de nacionalidade. Para quem não sabe, uma das formas, um dos meios que Roma tinha para subjugar um povo, além de pedir impostos, era que esse povo fornecesse jovens para recompor as fileiras romanas. Porque à medida que Roma ia conquistando e ia tendo guerra, os soldados iam morrendo e eles precisavam colocar novos soldados no lugar. Não dava para trazer soldado da Europa. Então as legiões que estavam, por exemplo, naquela região ali, que foram destacadas para essa guerra, estavam sendo, nesse momento, repovoadas por soldados da região. Qual é a região? Entre o Egito e a Turquia. O mundo árabe. E Daniel está dizendo, o povo do príncipe que virá. O príncipe que virá é o anticristo. Quem é o povo? Aqueles que destruíram a cidade no ano 70. Vocês estão entendendo isso aqui ou eu estou forçando a barra? Amém? Então é a primeira informação importante que eu pesquisei. Isso aqui é pesquisa, está lá. Está no texto histórico. Não é invenção não. As legiões romanas eram compostas de 90% de soldados do mundo árabe. Entre os egípcios, subindo pela Síria, hoje o Irã, antiga Pérsia, subindo até a Turquia, que era a Península Anatólia. Essas legiões estavam nesses lugares e com o passar do tempo, novos soldados foram sendo recrutados e agora estavam compostas de soldados mais árabes do que lá de Roma, da Europa. Vocês entenderam? Primeira informação importante. Segunda informação importante, Daniel capítulo 11, verso 37 diz assim: e o anticristo, o príncipe que virá, não fará caso ao amor das mulheres, e contra o Deus de seus pais dirá coisas terríveis, blasfêmias, e prosperará por um período.
O que Daniel está querendo dizer quando ele fala de não fazer caso ao amor das mulheres? Daniel está dizendo que ele não deixará as mulheres terem prazer. Qual é o único povo hoje no mundo que mutila as mulheres? Tem alguém entendendo aqui nessa noite? Tem alguém entendendo? Você se lembra da profecia do anjo a Agar? Quando ela disse que o menino ia morrer e em prantos pensou que era o fim. E o anjo chega e diz: mulher, esse menino não vai morrer, ele tem uma promessa, esse menino vai ser arqueiro. O cavaleiro branco traz um. Está falando do descendente. Quem está entendendo aqui nessa noite? Tem gente que já está pegando. E para terminar, quais as cores dos 4 cavaleiros? Quais as cores dos 4 cavaleiros? Primeiro cavaleiro. Segundo cavaleiro. Vermelho. Terceiro cavaleiro. Preto. Quarto cavaleiro. Obrigado. Vocês já estão no manto já. É verde, né? Pode provar. Qualquer Bíblia em inglês que você pegar, Benivaldo conhece Bíblia de inglês, você vai ver lá. Cavaleiro verde. Green. Até em espanhol não é amarelo, é verde. Amém, irmãos? Professor, qual é a ideia dessas 4 cores dos cavaleiros? Lá vai. Irmão, pega aí, por favor, as bandeiras do mundo árabe. Pega aí. Bandeiras do mundo árabe. Bota aqui no telão, ligeiro, meu Deus do céu. E eu vou terminar agora o seminário fazendo uma cronologia dos fatos, mas apenas trazendo esse fato para você pesquisar. Não estamos querendo impor nada a ninguém. Mas tudo aqui é trazido por textos bíblicos, por pesquisas, com responsabilidade. Estou dando a referência para vocês, Flávio José. Olha aí. Bandeiras do mundo árabe, achou? Só bota assim no Google, bandeiras... Tem internet aí? Bandeiras do mundo árabe. Vocês vão ver as cores agora. Meu Jesus Cristo. Não foi não? Rápido que o pastor Edmilson quer 8:55. E eu vou terminar agora. Bandeiras do mundo árabe. Achou? Essa aí. Olha aí, irmãos. Olha para aí, irmãos. Vocês estão vendo aí as cores? A primeira cor que fala da confederação dos países do mundo árabe é essa cor aqui, ó. Verde. Se você olhar, as cores predominantes dos países do mundo árabe é verde, vermelho, branco e preto. Verde, vermelho, branco e preto. Branco, vermelho, preto e verde. Branco, vermelho, preto e verde. Branco, vermelho. Aonde não tem todas as 4, tem 2. Aonde não tem as 4, tem 3. Aonde não tem as 4, tem 1. Mas a predominância das cores nas bandeiras dos países de mundo árabe é branco, vermelho, preto e verde. Aí alguém diz assim: mas eu aprendi a vida toda que viria de Roma, que poderia ser um papa. Será? O papado está fracassado. Igreja católica caindo das pernas. Não estou vendo nenhum avivamento lá a ponto de levantar um líder que influencie o mundo e que fale como falava com autoridade há 100 anos atrás, que quando dizia uma palavra acalmava uma guerra. Hoje em dia não tem moral nem para ser respeitado pelos católicos. Ele é descendente de Abraão. Ele é filho do irmão de Isaac. Mas isso aí é para vocês pesquisarem, viu? Já estou vendo que tem gente já nervoso. Volte lá para telão. Os irmãos entenderam a linha mais ou menos, pastor? Vocês que são os professores aqui. Com todo respeito. São pesquisas, né? Não estou trazendo aqui como, irmão, o professor bateu o martelo lá, que o anticristo vem do mundo árabe, que não sei o que. Não, de forma nenhuma. Eu estou trazendo evidências para os irmãos avaliarem. Amém? Aí alguém diz assim: mas ele tem que vir da Europa. E quem disse para você que não vem da Europa? Para você ter ideia, 14% da Europa já é islâmica. É a religião que mais cresce no mundo. Até o ano de 2030 eles querem ser 30% da Europa. Isso é mais do que o cristianismo junto. Não é brincadeira não, irmão. Tem primeiro-ministro da França que é islã, que é muçulmano. Tem gente de dentro do Pentágono que é muçulmano. Tem gente de dentro do Congresso inglês, de cargo de confiança e de destaque, que é islâmico de religião.
Estudem melhor essa situação que vocês vão chegar lá. Amém? Voltando aqui, vamos terminar agora. Vamos terminar agora. Pode seguir a sequência, irmão. Pode seguir a sequência. Pode ir passando. Já vou terminar para entregar o microfone ao pastor. Bom, observe. Enquanto está tendo as bodas do Cordeiro lá em cima e o tribunal de Cristo, aqui embaixo o anticristo está reinando. O anticristo virá. Capítulo 13 de Apocalipse diz que ele é uma besta. Ou seja, ele é o líder de 10 nações que comandam o mundo. Também diz que ele trará um símbolo, o 666, que irá governar as nações por imposição. Irmão, esse negócio de 666 preocupa muita gente, sim ou não? Já disseram que era o www, já disseram que era o código de barra, não já? Teve as mais variadas especulações. Você precisa saber de uma coisa. Primeiro, a igreja não estará sujeita a isso porque já foi arrebatada. Segundo, o 666 é produto de uma decisão. Você decide por isso. E em meio a essa decisão, você está aceitando o anticristo como Deus. Então não é algo que pega a pessoa no laço e bota um chip na mão, a força, e a pessoa já está condenada, não. É algo produto de uma decisão deliberada. Vocês sabiam que Deus também tem um selo? Tem ou não tem? Deus também tem um 666 dele, não é 666 não, perdão. Mas Deus também tem a marca dele, não é? Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para a redenção. E como foi que você foi selado? Foi a força? Não, você decidiu, eu quero Jesus. Eu aceito Jesus. Então cuidado com essas coisinhas de 666 por aí. Fique preocupado com isso agora não. Segue, irmão. Depois Jesus desce no final da grande... Não passe isso aí, pelo amor de Deus, que isso é um estudo sobre 666 que dá trabalho demais. Pode ir passando. Depois que Jesus desce, segura. Segura, varão. Aí tu foi também. Agora tu disparou. O pastor Edmilson chegou, não foi? Você viu que o pastor chegou. Volta aí rapidinho, meu irmão. O pastor disse que era falta 2 minutos, vaso. Vigia aí. Volta aí. Mas pronto. Quando Jesus desce ali, irmão, tá vendo? Final da grande tribulação. Aquela seta vermelha. Vocês estão enxergando bem? Ele desce para mostrar para o anticristo que quem manda na terra é ele. Que o anticristo está enganado pensando que vai destruir o povo de Deus. E aí ele pega o anticristo e joga no lago de fogo. Um anjo, não é nem Jesus, vem, pega o diabo e prende por 1000 anos. E aí Jesus chama a igreja para governar com ele no milênio. E todos aqueles que passaram pela grande tribulação sem aceitar o sinal da besta. Aí começa o reino milenar. Clica aí, varão, mais um. 1000 anos de paz na terra. Amém? Você se lembra do tribunal de Cristo, de quem recebeu o galardão porque trabalhou na obra aqui? Diga comigo nessa noite, eu estou sendo treinado na obra que eu estou fazendo aqui para reinar com ele no milênio. Só dá para reinar com ele no milênio, ser responsável de cidade, ou de bairro, ou de nação, ou de estado, quem foi treinado em fazer e trabalhar para ele agora. Então nós vamos entrar no milênio, é promessa, tem vários textos aí na apostila. Depois do milênio, no final do milênio, Satanás é solto. Por quê? Porque quem nasceu no milênio precisa ser testado. É a justiça de Deus. Nunca foram tentados. Aí o diabo é solto para Jesus ver se eles servem a Jesus de verdade. Ou se tivesse uma opção, largariam a Cristo. E muitos vão largar a Jesus, acredite. O pastor estava falando sobre como é difícil pastorear, a luta de pastorear. Imagina Jesus reinando 1000 anos de Jerusalém, um reino de paz, de saúde, a terra em equilíbrio. E ainda tem gente que cai na conversa do diabo no final do milênio. Gente, é brincadeira. Aí acontece uma guerra final, o diabo é lançado no lago de fogo. Aí vem depois o que, irmão? Clica rapidinho que está terminando. Aí depois vem o juízo final. Todos os ímpios de todos os tempos comparecem diante do trono branco. A igreja não está aí não, é só os ímpios para receberem uma sentença final. Eu perguntei a Deus, se o Senhor sabe que o ímpio já está condenado, que o nome dele não está no livro da vida, por que é que o Senhor traz ele diante de um tribunal e abre o livro da vida? Sabe o que foi que Deus me respondeu? Isso aqui é particular, é revelação. Deus disse assim, é simplesmente para que ele vá para a eternidade, para o sofrimento eterno, com aquela pulga atrás da orelha. Eu podia ter me convertido, meu nome poderia estar no livro da vida, mas não está. Depois do juízo final, novos céus e nova terra. E no final de tudo isso, capítulo 21 de Apocalipse, João viu uma cidade santa. Jesus entra na cidade santa juntamente com a igreja. Os portões se abrem e o salmista cantou essa música.
profeticamente falando, ele disse: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. De dentro da cidade um anjo forte brada: quem é esse Rei da Glória? De fora o outro anjo canta: o Senhor poderoso na batalha. O Senhor que venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu o anticristo. Ele é o Rei da Glória. Agora olha para o lado, olha essa pessoa do seu lado e diga para ele: sabe quem está com Jesus entrando na cidade? Diga: está olhando para ele.